Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você conosco mais uma vez para juntos iniciarmos mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical. Se porventura você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e aproveita também para deixar o seu like e o seu comentário. Você já sabe, o seu comentário nos ajuda muito no engajamento aqui da plataforma do YouTube. Por isso, é indispensável e, se possível, deixa seu comentário, alguma coisa sobre a aula, o que você achou interessante ou até mesmo uma dúvida que surgiu durante a aula que nós estaremos procurando responder e sanar todas as dúvidas que surgirem. Bom, se você já está com a sua Bíblia, já está com a sua revista, já está com o seu bloco de anotação, sua caneta, vamos lá para mais uma das aulas da Escola Bíblica Dominical. Vamos? Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo para mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical. Confere rapidinho se você já deixou seu like, se também já deixou seu comentário. Se ainda não deixou seu comentário, não tem problema algum. Ao longo dessa aula, você pode deixar aí os seus comentários. Aqui embaixo é só você ver o espacinho que dá para você escrever e nós estaremos vendo e juntos estaremos conversando aqui através da plataforma do YouTube. Você já sabe, nós estamos no quarto trimestre de 2022. É uma alegria, primeiro, estarmos juntos e depois iniciarmos juntos também o quarto trimestre de 2022, que leva como título essa nova revista Lições Bíblicas de Jovens, que tem como título Liderança na Igreja de Cristo. Escolhidos para servir. O comentarista dessa revista, como eu disse na aula passada, é o pastor e mestre Elias Torralbo. Falando em lição passada, se você ainda não assistiu a nossa primeira lição, é muito importante que você assista, porque juntos nós estamos construindo uma linha de raciocínio dentro da temática da revista, dentro dessa temática proposta pelo comentarista pastor Elias Torralbo. Enfim, hoje nós falaremos sobre a segunda lição, que será lecionada no dia 9 de outubro de 2022 e leva como título A Pessoa do Líder. O texto principal se encontra na terceira epístola de João, no verso de número 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O resumo da lição nos diz assim: o líder deve cuidar de sua saúde física, mental e espiritual. O texto bíblico se encontra na 1 de Timóteo, capítulo de número 3, versículo 13, que diz assim, eu vou ler rapidinho com você. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, ou neófito significa não novato na fé, ou não aquele que tem pouco tempo na fé, significa neófito, pessoa nova, pessoa ainda imatura, esse é o significado de neófito. Tá? Então guarda isso, talvez você seja assim, não neófito, e você não entende as prerrogativas que o apóstolo Paulo está direcionando ao jovem Timóteo para que se torne um obreiro fiel, para aqueles que buscam e desejam o episcopado. Então neófito é aquele novo na fé, aquele que ainda é imaturo, que não tem experiência com as coisas de Deus. Então não seja neófito,
para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Por que ensoberbecendo-se? É porque aquele que é novo na fé, quando é dado às coisas espirituais, ele pode cair na síndrome de Lúcifer, do orgulho, da soberba, de todas estas prerrogativas que nós estamos falando. Versículo 7, olha, vamos continuar. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em pura consciência. E também esses sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Olha o versículo 10. Olha a ideia. Depois que Paulo vai escalando algumas prerrogativas para aqueles que desejam o episcopado, Paulo vai dizer, versículo 10, e também estes sejam primeiro provados, para que então sejam aprovados e sirvam se forem irrepreensíveis. Então não é dar cargo, não é consagração ao monte. O pastor, o líder, ele terá que provar os seus obreiros. Ele terá que provar aqueles que desejam o episcopado e ver se nessas pessoas existe a irrepreensibilidade. Se essas pessoas pecam em alguma dessas prerrogativas dadas pelo apóstolo Paulo, versículo 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e sua própria casa. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então perceba uma coisa, que o apóstolo Paulo, além de estar dando prerrogativa, como eu já citei algumas vezes aqui, ele está dando conselhos para pessoas como obreiros que desejam episcopado, diáconos e até mesmo para as mulheres. E esses conselhos devem ser seguidos por todos nós. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala, sede sóbrio, seja não dado muito ao vinho, questões como marido de uma só mulher, que deve governar bem a sua família. Daqui a pouco nós falaremos mais a fundo sobre essa questão de sujeição dos filhos, de ser marido de uma só mulher, e nós entraremos nesses méritos. Bom, então nós podemos começar essa lição, a lição de número 2. Primeiro você precisa entender uma coisa de suma importância, que servir ao Senhor é uma honra, é um privilégio, mas nós não podemos descuidar de nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Eu vou repetir isso. Servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é uma honra. Mas mesmo pelo fato de ser um privilégio e ser uma honra, nós não devemos ausentar a nós mesmos das responsabilidades que temos em cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional e da nossa saúde espiritual. Somos templos do Espírito Santo, assim como Paulo relatou a primeira carta aos Coríntios no capítulo 6, mas é nossa responsabilidade cuidarmos de nossa saúde. Eu falo isso e é muito importante que isso seja claro para você que está nos assistindo, porque muitas pessoas, quando falam da obra de Deus, parece que, principalmente algumas pessoas que têm a visão um pouco curta nesse sentido, elas acham que o fato de nós servirmos a Deus nos ausenta de cuidarmos até mesmo da nossa saúde física, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e acabam deixando para escanteio o lado emocional, o lado sentimental e todas essas questões que envolvem a nossa vida como ser humano. Então eu repito a última frase que eu citei agora há pouco, é responsabilidade nossa
cuidarmos da nossa saúde. Então vale para nós uma pergunta: como cuidaremos de pessoas ou como cuidaremos das coisas de Deus se estivermos doentes? Eu gosto da expressão deixada do apóstolo Lucas, ou melhor, do evangelista Lucas, no capítulo 4, no versículo de número 38, deixa eu conferir se é esse versículo mesmo, perfeito. Do versículo 38, quando fala sobre a sogra de Pedro. Olha o que o texto vai dizer: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Deixa eu dar uma pausa. Como nós vemos nos evangelhos, toda vez que Jesus visitava uma casa, e nós podemos pegar como exemplo a casa de Maria, a casa de Marta e a casa de Lázaro, aonde Jesus visitou por 3 vezes. A primeira vez, ou melhor, que Jesus visitou algumas vezes. Eu vou citar 3 visitas que aconteceram de Jesus para essa família, porque assim fica melhor. Em Lucas capítulo 10, Jesus visita esta casa. Em João capítulo 11, Jesus também visita esta casa. E em João capítulo 12, Jesus visita novamente essa família. E em todas essas 3 visitas, você nota que as mulheres, principalmente Maria, está arrumando a casa da melhor forma possível para agradar Jesus. Porque imagina se é Jesus que está entrando na sua casa. Eu tenho certeza que se fosse qualquer pessoa, como você é bem organizado, como você é bem organizada, não gostaria de receber uma visita com a sua casa desleixada, com a sua casa de qualquer forma. A minha esposa sempre diz, se você for trazer visita aqui, você me avisa antes, para me arrumar alguma coisa, não que a casa esteja desorganizada, mas para arrumar uma coisa, passar um pano, ajeitar algumas coisinhas que no dia a dia, para nós que estamos em casa, não é problema. Se for trazer uma visita, a gente sempre quer demonstrar ou mostrar o máximo de recepção possível para essa pessoa. Mas olha o caso que nós estamos lendo em Lucas capítulo 4, versículo 38. Jesus levanta a sinagoga e entra na casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre e rogaram-lhe por ela. A febre que ela estava, eu posso dizer, a enfermidade que ela estava enfrentando, ausentou ela de servir Jesus naquele momento. Eu repito a pergunta: como cuidaremos de pessoas, como cuidaremos das coisas de Deus se estivermos doentes? Perceba que a sogra de Pedro nem mesmo pôde se levantar para se prostrar, para servir Jesus. Não, naquele momento ela estava enferma e a enfermidade muitas das vezes nos impossibilita de fazermos as coisas de Deus. Aí diz o texto: e inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Então percebe que quando a enfermidade sai e a saúde é recuperada, ela serve aqueles que ali estão. Assim devemos ser nós. Nós devemos entender que se nós entrarmos numa enfermidade, seja física, emocional, seja a nível espiritual, o nosso servir a Jesus será prejudicado. Essa é a palavra que eu queria achar e achei. O nosso servir a Jesus será prejudicado. Por isso, eu repito mais uma vez e não me tenha como enfadonho, a nossa responsabilidade é cuidar da nossa saúde. Por isso eu quero fazer uso da expressão de Salomão, quando diz em Eclesiastes capítulo 9, no versículo 10, Salomão vai ratificar algo de elementar importância, quando ele diz assim, olha, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas, isso é importante, conforme as tuas forças. Não faça além do que você consiga, não pegue mais trabalho além do que você consiga, não pegue mais afazeres além daquilo que vai lhe manter numa saúde física, espiritual
e emocional. Tem muitas pessoas, pelo tanto pegar, que têm entrado em situações de enfermidades emocionais, físicas, por causa de tantas coisas que essas pessoas pegam. Aí diz assim, porque tudo quanto vier à tua mão, faça. Sim, faça, mas segundo as tuas, e isso é importante para que nós entendamos. Salomão diz, tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, para onde nós iremos, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Sigamos, pois, então, o conselho do sábio Salomão. O primeiro tópico da lição de número 2 traz como tema o líder como indivíduo. Então nós já podemos entender que a pessoa do líder precede a sua liderança. É isso mesmo. Mais importante que o trabalho do líder é a vida do líder. Mais importante que o trabalho do profeta é a vida que o profeta vive. Coerência entre o que ensina e o que se vive. O líder deve ter um olhar para si mesmo, de examinar-se no que tange ao conhecimento das suas qualidades e ao conhecimento dos seus defeitos. Ah, isso é maravilhoso. Eu estou dizendo que não somente o líder. Tá? Talvez você diga, Thiago, eu não sou líder, eu não exerço uma liderança. Mas essa palavra é para você em dois sentidos, aqueles que são vocacionados e aqueles que são liderados. Lembra que eu fiz na primeira aula? Pois bem, e esses conselhos que nós trazemos aqui através das lições da Escola Bíblica Dominical são conselhos não apenas para líder, especificamente nessa revista, mas são conselhos para todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Quer ver? Nós devemos ter um olhar de examinação, examinando-nos a nós mesmos, no que tange a conhecimento de qualidades e no conhecimento de defeitos. Ou seja, nós devemos saber as nossas qualidades, os nossos defeitos. Nós devemos saber os nossos pontos fracos. Eu falo isso até mesmo a nível de tentação. O diabo é diabo desde que o mundo é mundo e desde que ele foi criado. E isso já faz, long time, já faz muito tempo. Então ele sabe encontrar o ponto fraco das pessoas. E se você não sabe o seu ponto fraco, é justamente nesse que ele vai atacar. Existe um livro que é um livro secular chamado A Arte da Guerra, e eu li esse livro, que diz que uma das estratégias de guerra é você reconhecer os seus pontos fracos para fortalecê-lo. E é justamente isso. O líder, o crente em Cristo Jesus, deve reconhecer a sua qualidade, os seus defeitos, para que possam buscar o aperfeiçoamento, potencializando os seus pontos fortes e trabalhando as suas deficiências. Eu digo mais, onde ocorre esse aperfeiçoamento? Aperfeiçoamento ocorre em Cristo Jesus, em Deus, na comunhão com Deus, consigo e com as pessoas. Eu falo sobre os 3 níveis de relacionamento. O primeiro nível de relacionamento é o relacionamento com Deus. O segundo nível de relacionamento é o relacionamento consigo mesmo. E o terceiro nível de relacionamento é o relacionamento com as pessoas. Deve-se possuir, então, um bom relacionamento com Deus, consigo e com o próximo. Um relacionamento interpessoal. Perceba que quando Adão e quando Eva pecam, eles pecam e são prejudicados nos 3 níveis de relacionamento. Quando Deus aparece, Adão se esconde de Deus. Ele trama ou ele traça para si folhas de figueira para esconder a sua nudez. Ou seja, ele é prejudicado no nível de relacionamento com Deus. O segundo nível de prejudicado que Adão se encontra é no nível consigo mesmo. Ele vê, ele percebe
a sua nudez. E por causa disso, ele faz aquela trama de folhas de figueira. E o terceiro nível, qual Adão e Eva são prejudicados, é o nível de relacionamento com o próximo. Adão vai culpar Eva. Ele está prejudicando o seu relacionamento com o próximo, que no caso era sua esposa Eva. Quando Deus vai chamar o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 4, versículo 5, nós percebemos esse nível de relacionamento que todo profeta, todo líder, todo crente em Cristo Jesus deve ter. Olha o que diz o texto. Assim veio a mim, Jeremias capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu lhe formasse no ventre, eu te conheci. A palavra conheci no hebraico significa relacionamento, relacionar-se. E continua o texto. E antes que saísse da madre, do ventre, te santifiquei. A palavra santificar ou santifiquei no hebraico é separar, é consagrar. As nações te dei por profeta, Jeremias. Então você percebe que a chamada começa com relacionamento com Deus, consigo e com as pessoas. A humanidade do líder. Então nós já entendemos, a pessoa do líder precede a liderança, nós já entendemos sobre os 3 níveis de relacionamento e como devemos ser aperfeiçoados, reconhecendo as nossas qualidades, fortalecendo nossos pontos positivos e arrumando, ou melhor, trabalhando em nossos pontos negativos ou nossas deficiências. Agora nós precisamos entender sobre a humanidade do líder. A Bíblia afirma que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós vemos isso. O homem é feito da tricotomia. Tiago, o que é tricotomia? Quando eu falo de tri, eu estou falando de 3. Quando eu falo de comia, eu estou falando de divisões. Então o homem é feito de 3 divisões. Ele é um ser tricótomo. Ou seja, ele possui divisão do corpo, da alma e do espírito. O ser humano é constituído de 3 substâncias. Uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, que é a alma e o espírito. Essa doutrina é chamada de tricotomia humana, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, em Mateus, capítulo 6, versículo 25, em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Eu estou te dando essas referências para você conferir na sua Bíblia. Na carta de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 3 e versículo 5, na 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala sobre essa tricotomia humana. Então o homem, ele é dividido por uma parte física, que é o corpo, e 2 imateriais, alma e espírito. Então corpo, alma e espírito. Grave isso, repita comigo. Corpo e pronto, corpo, alma e espírito. O corpo foi criado por Deus. O espírito pertence a Deus e a alma é dada por Ele. Todas elas têm a mesma importância. Tiago, então eu devo cuidar mais do meu espírito do que do meu corpo? Devo cuidar mais da minha alma e dar mais atenção à minha alma do que o meu corpo ou do que o meu espírito? A resposta é não. Todas elas têm a mesma importância. Por isso, o líder, o crente, deve ter equilíbrio para cuidar da sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, à medida que ele mantém um bom relacionamento, ele, o líder, o crente, relacionamento com Deus, consigo e com seus semelhantes, os seus liderados, no caso do líder, serão influenciados e motivados a também viver nesse mesmo nível, ou ao menos ter esse padrão como ideal a ser alcançado. Lembra que o que mais vale na vida de um líder é o exemplo pessoal. Nós falamos sobre isso na primeira lição.
E esta última fala me dá liberdade para nós iniciarmos o segundo tópico. Cuidados que um líder deve ter. Esse tópico possui um caráter de alerta. Cuidado! Atenção! Que um líder deve ter em sua liderança. Ele deve conhecer o seu limite de atuação. Eu disse na primeira aula e repito, me permita, isso é importante. Uma das piores coisas é ter sucesso onde Deus não o chamou. Eu vou repetir. Eu deveria ter escrito, mas se eu não escrever aqui, você escreve aí. Você escreve no comentário, pode ser? Uma das piores coisas é ter sucesso aonde Deus não chamou, aonde Deus não o colocou. Saul procurou ter sucesso onde não foi chamado por Deus e Deus o rejeitou. Deus chamou ele para ser rei. Ou melhor, o povo escolheu. Deus, com a sua permissão, permitiu que Saul fosse rei. Tem um texto que também diz que Deus elegeu, que Deus colocou Saul como rei. Tá? Só que em dado momento da sua trajetória, Saul resolve fazer o que só um sacerdote poderia fazer, um sacrifício a Deus. O sacrifício foi feito? Ele teve sucesso, mas teve sucesso onde Deus não plantou, aonde Deus não chamou, aonde Deus não colocou, aonde Deus não deixou para ele. E a pior coisa é você ter sucesso onde Deus não o plantou. Essa história de Saul nós vemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 8 ao versículo 15. Então eu te digo, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo 4, no versículo 5, ele diz: mas tu ser sóbrio, sofre as aflições do evangelho e faça a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério, Timóteo. Não das pessoas, o teu. Não queira ter sucesso onde Deus não te plantou. Faça o teu ministério. Cumpra o teu ministério. Faça a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. O segundo cuidado que o líder deve ter é em ter preparo espiritual e intelectual. Quando nós olhamos a primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 13, o texto vai dizer assim: persiste em ler. Olha o preparo intelectual. Exortar. Aqui precisa de um preparo não só intelectual, mas espiritual. E ensinar, vírgula, até que eu vá. Eu transformo as palavras de Paulo nas palavras de Jesus. Eu faço um paralelo, como se o próprio Jesus estivesse dizendo isso para nós, assim como Paulo disse para Timóteo. E Jesus estaria dizendo para nós: persiste, ó igreja, em ler, em exortar, em ensinar, até que eu vá ter convosco. Entende isso? A importância de termos preparo espiritual e intelectual. Ainda na primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo. Olha, tem cuidado de ti mesmo. Cuidado no quê? Na saúde física, emocional, espiritual, nos 3 níveis de relacionamento com Deus, consigo, com o próximo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, das coisas espirituais. Persevera nessas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, está anotando essas referências, diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Olha a preocupação, Paulo está nas suas últimas palavras e ele está dizendo para Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, vírgula, em casa de Carpo, e os livros. Olha aí o preparo que Paulo tinha intelectualmente falando, e eu não preciso nem falar do preparo que Paulo tinha espiritualmente. Aí ele diz, vírgula, principalmente, Timóteo, os pergaminhos, que eram as cartas, eram os escritos que Paulo tinha feito, tinha escrito. E eu ainda ressalto a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nesse subtópico de ter preparo espiritual e intelectual, que diz assim: antes crescei na graça e no
conhecimento, a graça é espiritual, o conhecimento é intelectual de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O líder, o crente, precisa ter disciplina, esforço e preparo, mas precisamos também lembrar que mesmo o líder tendo preparo, esforço e disciplina, temos que sempre recordar as palavras de Jesus em João capítulo 15, no versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Vale um glória a Deus por isso? Tudo que nós façamos, seja intelectualmente, seja por busca espiritual, tudo devemos a Ele, porque sem Ele, nada podemos fazer. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Oh, glória a Deus! Lembra das palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 36? Porque dele, por Ele, para Ele, o motivo é Ele, o percurso é por causa dele e o final, o destino é Ele. É tudo para a glória, é tudo para a honra, é tudo para o louvor, é tudo para a exaltação do nome dele. Oh, glória a Jesus por isso. E o terceiro cuidado que o líder deve ter é em ter expectativas demasiadas ou pautadas na avaliação dos homens. Porque quando o líder, o crente, tem expectativa apenas nas avaliações dos homens, ele se frustra. Isso é para que ele não se decepcione. Quando nós olhamos 1 Samuel capítulo 8, versículo 6 e versículo 7, nós vemos Samuel, que por causa da avaliação e da escolha dos homens, Samuel estava entristecido. Aí Deus diz assim: Samuel, não fica assim não, porque eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Cuidado, porque o mais importante é agradar a Deus em sua liderança e não aos homens. Do que adianta agradar os homens na liderança e desagradar a Deus? Do que adianta você ter sucesso com as pessoas e ter fracasso com Deus? O problema de Saul foi esse, foi ter sucesso com os homens e perante Deus ser rejeitado. Cuidado, hein? Cuidado para não ser aplaudido pelos homens e rejeitado por Deus. Eita! Vou colocar aqui hashtag fica a dica, hein? Fica a dica para todos nós. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 6, ainda dentro dessa ideia de não criar expectativas demais na avaliação dos homens, Paulo exorta Timóteo dizendo: Timóteo, reavives o dom que há em ti. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Timóteo estava decepcionado com a rejeição que estava tendo da igreja que ali estava, por causa que os mais velhos não queriam ouvir o novo, o jovem Timóteo. Aí Paulo diz: Timóteo, para disso, não se decepcione, não fique decepcionado, não olhe para a avaliação dos homens, veja se Deus está lhe aprovando. Aí mais tarde Paulo vai dizer: procure ser um obreiro aprovado diante de Deus. Oh, glória a Deus por isso! E é nessa ideia de ser um obreiro aprovado por Deus que nós podemos iniciar o tópico 3, a vida espiritual e familiar do líder. Porque um obreiro só é aprovado, um líder só é aprovado, um crente só é aprovado quando ele cuida da sua vida familiar. É dever para um líder cristão ter cuidado com a sua vida familiar. Porque só assim ele alcançará uma liderança de sucesso. Só assim ele será aprovado também perante Deus. Para saber se fulano é homem de Deus ou não, não pergunte aos admiradores. Pergunte à esposa dele. Pergunte aos filhos dele. Pergunte a quem está próximo dele todos os dias. Se você quer saber se eu sou um homem de Deus ou não, não pergunte às pessoas que me admiram ou admiram o meu ministério, ou melhor, o ministério que Deus me deu pela bondade e misericórdia, porque é dele esse ministério. E confiado à minha pessoa, não pergunte àqueles que admiram por bondade. Pergunte à minha esposa que convive comigo. Pergunte à minha família, porque só assim você saberá se é ou não um homem de Deus, se é ou não uma mulher de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, nós já lemos isso.
Paulo trazendo aquelas sugestões e aqueles paradigmas, Paulo vai dizer, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Então, o líder aprovado, ele tem que cuidar da vida espiritual e da familiar. Cuidado com o adultério, atenção com a fornicação. Ele deve ser marido de uma só mulher. Vigilante, sóbrio. Todas aquelas características que eu falei, quando chega no versículo 4, diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Essa é a necessidade do líder se atentar à vida familiar. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 33, Paulo vai dizer que o casado, ele cuida das coisas do mundo em como há de agradar a sua mulher. O solteiro convém cuidar das coisas de Deus, mas ao casado, a agradar a sua mulher. Então você, homem que é casado, deve se dedicar a agradar a sua mulher. E você, mulher que é casada, que está me ouvindo, deve se dedicar a agradar o seu marido. E claro, acima de tudo, agradar a Deus. Mas se você fazer algo achando que vai agradar a Deus, mas está desagradando o seu marido ou sua mulher, cuidado. Cuidado. Porque isso não tem base bíblica. Deus não fará e nos pedirá uma coisa contrariando a nossa esposa ou nosso marido. Deus há de converter aqueles que ainda não confessaram o nome de Cristo. Deus há de transformar os corações de pedra em corações de carne novamente. Você crê nisso? E a obra será não só tua. Eu recebo graça para falar isso nesse momento. Eu não sei quem está me ouvindo, se é uma mulher que tem um marido em casa que ainda não é crente, se é um homem que tem uma esposa em casa que ainda não é crente. Eu recebo graça para dizer sobre a tua casa. Vocês ainda farão a obra de Deus juntos. E vocês poderão dizer e exclamar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E servimos ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Em Efésios capítulo 5, versículo 25, ainda há uma sugestão e um conselho de Paulo aos maridos. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E mulheres, sede submissa a vossos maridos. Você já sabe quando eu falo de submissão. Você já sabe que eu estou falando de respeito, não é aquela que fica... não, eu não estou falando de um jugo que o marido coloca sobre a esposa, não. Por acaso é isso que Jesus... É dessa forma que Jesus trata a igreja? É claro que não. Então não venhamos entrar em discussões que não é isso que o texto está dizendo. Muitas mulheres ficam indignadas quando falam em submissão, mas é algo bíblico. É algo bíblico. E eu não estou falando daquela submissão que oprime a mulher de maneira alguma. Não é isso que o texto está nos dizendo. O texto está dizendo assim como a igreja é submissa a Cristo. Como Cristo trata a igreja? Como você é tratado por Cristo? Você acha ruim da forma que Cristo lhe trata? E o teu marido terá que amar você assim como Cristo ama a igreja. Qual é mais difícil? Tá, mas eu não vou entrar nesses méritos. Vamos lá então. Continuando. Então eu falo cuidado com a vida familiar, esqueci de apertar aqui. E eu falo Deus, família, igreja. Essa é a ordem. Vamos de novo. Olha, Deus, família, igreja. Essa é a ordem, não pode ser alterada. Eu estou falando com obreiros aqui, eu estou falando com futuros pastores, eu estou falando com futuras esposas de pastores, de obreiros, de missionários. Não altere essa ordem. É Deus, família, igreja. Não é Deus, igreja e família. Não é igreja, Deus e família. É Deus em primeiro lugar, sua família em segundo lugar, sua igreja em terceiro lugar, seu ministério, sua liderança em terceiro lugar. Não queira servir a sua igreja e prejudicar a sua família. Não queira servir a Deus na liderança e matar a sua família. O erro de Davi foi ser bom perante o povo, mas ser ruim perante os seus filhos. Por isso eu te digo, não altere essa ordem. É Deus, família e igreja. Tiago, mas não tem mais ir aí.
É Deus, família, igreja. É Deus, família, igreja. Tire tempo com a sua família. Às vezes nós temos tanto tempo com a igreja, o ministério, as coisas que envolvem a obra e esquecemos de dar tempo de qualidade para a nossa família. Eu preciso me atentar e me policiar para mim não me afogar em fazer as coisas e esquecer da minha família, que é o meu maior ministério. Mas eu te digo então, baseando nessa afirmação, aprenda a dizer não. Irmão, tantas pessoas já me procuraram, já me ofereceram oportunidades, até mesmo cargos. E a coisa mais sábia que eu fiz, e eu sei disso, e eu sinto isso, foi olhar para essas pessoas e dizerem não. Dizer não não é vergonhoso. É questão de sabedoria. É por isso que Charles Haddon Spurgeon, ele vai dizer assim, olha essa frase. Aprenda a dizer não. Será mais útil para você do que ser capaz de ler em latim. Preciso falar mais alguma coisa? Eu acho que essa frase foi excelente. Acho, não, tenho certeza, para nós terminarmos aqui a segunda lição e subsídio da Escola Bíblica Dominical. E é por isso que eu desejo para você uma excelente semana, um excelente final de semana, uma excelente escola dominical. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Eu espero ter contribuído com o subsídio da EBD para você lecionar, para você aprender, para você adquirir conhecimento. Continue sempre conosco, faça sempre assim, nós estaremos dando sempre o nosso máximo para que você seja edificado através do ensino da Palavra de Deus, através das lições da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço. Se você não me segue no Instagram, corre lá e me siga. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.